Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Luísa. Eu vou ministrar para vocês esse período da disciplina Elétrica e Eletrônica, Elementos e Circuitos. Para aqueles de vocês que ainda não têm o meu contato, meu e-mail está aí na tela, é luisamarnet@gmail.com. Como material de apoio, eu utilizo o livro Circuitos Elétricos, do Nilson Riddle. Acredito que eles estejam hoje na 10ª edição, mas eu utilizo a 8ª edição. Então, quando eu for referenciar algum exemplo, algum exercício, a numeração sempre vai ser a da 8ª edição. E como plataforma de ensino, eu utilizo a plataforma Ava1. É lá que eu vou dar os avisos, colocar as listas de exercícios, os links para esses vídeos teóricos ou para vídeos de resolução de exercícios, e é lá também que vocês vão fazer pequenas avaliações. E falando de avaliações, como eu disse, eu pretendo fazer pequenos testes dentro da plataforma Ava1. Então, ao longo de todo o período, depois que a gente tiver os vídeos ou aulas com a teoria da matéria, vocês vão fazer pequenas avaliações na própria plataforma, vocês vão responder na própria plataforma Ava1. E mais do meio para o final do período, a gente vai fazer alguns encontros síncronos para que eu possa avaliar vocês em encontros online ao vivo. Bom, essa é a nossa primeira aula dessa disciplina. Não é uma aula complicada, é uma aula fácil, mas que tem conceitos que são importantes para que vocês consigam compreender o restante da disciplina. Então, é muito importante que vocês não deixem dúvidas se acumular ao longo dessa disciplina, porque senão vira uma bola de neve e é muito difícil de voltar atrás. Então, por favor, apesar de não ser um conteúdo difícil hoje, queria que vocês assistissem com bastante carinho e atenção. Então, vou lá fechar a câmera para a gente poder começar. Então, para a gente contextualizar onde que a gente vai estar estudando, o que é que a gente vai estar estudando na nossa disciplina, queria que vocês olhassem aqui na tela para esse desenho. Então, todo projeto novo de circuitos elétricos vai surgir de uma necessidade. E para atender essa necessidade vão ser feitas as especificações do projeto. Qual é a corrente, a tensão, a potência que cada equipamento, que cada elemento do circuito vai precisar ter. A partir do momento que a gente tem essas especificações, a gente precisa pensar também na percepção física, em qual meio esse projeto vai estar inserido, onde que esse equipamento vai ser utilizado. Pensar, por exemplo, na temperatura que ele vai estar submetido. Então, a pessoa, o projetista, a partir de conceitos teóricos, a partir da experiência de utilização desse equipamento, ele vai criar o conceito do projeto que atenda a essas especificações. E quando ele tiver esse conceito criado, ele vai modelar esse conceito como um modelo de circuitos elétricos, um modelo baseado em equações matemáticas, onde a gente vai estar utilizando para criar esse modelo, tensões, correntes, a potência. Quando esse modelo de circuito estiver pronto, a gente vai criar um protótipo físico. E esse protótipo físico vai poder ser testado no ambiente onde a gente quer que o nosso projeto atue. Se ele atender às especificações, ótimo. Se ele ainda não estiver bom o suficiente, o próprio o protótipo físico pode ser refinado, como pode voltar um passo atrás e redefinir também o modelo de circuito, criar outro protótipo físico, assim até que o projetista ou cliente esteja satisfeito. E onde é que a gente vai estar trabalhando nessa disciplina? No modelo de circuitos. Então, a gente vai estar fazendo a análise matemática desse circuito para conseguir fazer as avaliações baseadas em tensões, corrente, potência. Então, esses modelos de circuitos elétricos nada mais são do que modelos matemáticos que se comportam aproximadamente como sistemas elétricos reais. Já que a gente falou de fazer esses projetos elétricos baseado na necessidade que a gente tem de corrente, tensão, potência, a gente precisa medir essas variáveis, certo? E para saber que essas medidas que a gente está fazendo são as mesmas medidas de outros projetos,
que os equipamentos que a gente vai utilizar, os elementos que a gente vai utilizar para realizar esse projeto atendem às especificações que a gente quer, têm as mesmas medidas que a gente espera, a gente precisa ter um sistema internacional de unidades, certo? A gente precisa usar o mesmo sistema de unidades para que a gente saiba que a mesma coisa que um projetista está medindo é o que a outra pessoa ou outro projetista também está medindo, o que aquele equipamento também está fornecendo. Então, o Sistema Internacional de Unidades, ele é utilizado pelas principais sociedades de engenharia e ele é baseado em 7 quantidades definidas, que são comprimento em metro, massa em quilograma, tempo em segundos, corrente elétrica em amperes, temperatura termodinâmica em graus Kelvin, quantidade de substância em mol e intensidade luminosa em candela. Além das unidades definidas, a partir delas são geradas as unidades derivadas. As unidades derivadas surgem a partir da multiplicação e divisão das unidades definidas. Existem diversas unidades derivadas. Aqui na tela a gente tem alguns exemplos de unidades derivadas e essas unidades que estão aqui nesse quadro são as que são mais importantes para a gente nessa disciplina. Então a gente vai falar muito sobre frequência, sobre energia, sobre potência, sobre carga elétrica, potencial elétrico, resistência elétrica, condutância, capacitância, fluxo magnético e indutância. Ainda falando sobre as formas de expressar as medidas, a gente pode falar sobre os prefixos padronizados. Então, o que são esses prefixos padronizados? Eles vão representar potências de 10. Então, aqui na tela a gente tem os exemplos de ato, femto, pico, nano, micro, mili e vários outros. Mas por que utilizá-los? Vamos olhar aqui para esse exemplo. Aqui a gente tem 0,00001 segundos. Ele é difícil de ler, né? Ele vai ser difícil de manipular numa fórmula também, tantos zeros, um número tão pequeno. Então, o que a gente pode fazer é multiplicar ele por uma potência de 10. A gente pode multiplicar, por exemplo, por 10 a menos 6. Se a gente multiplicar esse número aqui por 10 a menos 6, a gente vai ter 10 vezes 10 a menos 6 segundos. Então, a gente vai ficar com um número de base, que nesse caso vai ser 10, multiplicado por 10 a menos 6. E esse 10 a menos 6, ele é representado pelo micro. Se a gente olhar aqui na tabela. Então, a gente vai ter 10 microsegundos. Ou poderíamos também multiplicar por 10 a menos 3. Esse 10 a menos 3, ele é representado pelo mili. Então, se a gente multiplicar esse número de base aqui por 10 a menos 3, a gente vai vir aqui 1, 2, 3, a gente vai ficar com 0,01 milissegundos. Ou ainda, a gente podia utilizar o pico. Olhando aqui para a tabela, 10 a menos 12 é o pico. E aí a gente vai ficar com 10 milhões de picosegundos. Mas, mais uma vez, fica um número muito grande, né? Ele também não é um número fácil de ser manipulado. Outra vez a gente tem muitos zeros. Então, o que a gente costuma utilizar, o que o engenheiro costuma fazer é utilizar um número de base que fique entre 1 e 1000 e multiplicar por uma potência de 10. Bom, agora que a gente já falou sobre unidades de medidas e prefixos, a gente pode continuar a aula falando um pouco sobre uns conceitos que vão ser muito importantes para essa disciplina. Então, vamos falar da carga elétrica. A carga elétrica ela é bipolar. Então, os efeitos dela são descritos em termos de cargas positivas e de cargas negativas. E ela existe em quantidades discretas, que são múltiplas inteiras de 1,6022 vezes 10 a menos 19 coulomb, que é o valor da carga eletrônica. Ela é o valor do elétron ou do próton. Negativo se for elétron, positivo se for o próton. E ela pode causar dois efeitos. Um deles é se a gente separar as cargas positivas das negativas, a gente vai gerar uma força elétrica, que é a tensão. E se a gente tiver um movimento de cargas, vai ser gerado um fluxo elétrico, que é a corrente. Falando primeiro sobre a tensão
a tensão é definida como energia por unidade de carga criada pela separação entre cargas positivas e negativas. Então, a tensão pode ser calculada como a derivada da energia em relação à carga. A gente vai ter tensão em volts, energia em joules e carga em coulomb. E a definição da corrente é a variação da carga ao longo do tempo. A gente pode calcular a corrente como sendo a derivada da carga em relação ao tempo, onde a gente tem a corrente em ampere, a carga em coulomb e o tempo em segundos. Em seguida, a gente vai falar da potência. A potência é definida como a taxa de variação temporal do gasto ou da absorção de energia. Então, a gente pode calcular a potência como a derivada da energia em relação ao tempo, onde a gente tem a potência em watts, a energia em joules e o tempo em segundos. E 1 watt é igual a 1 joule por segundo. Se a gente olhar aqui para essa fórmula da potência, esse dW dQ, vamos olhar aqui para baixo. A gente tem dW dQ, que é a potência. E multiplicar em cima e embaixo por uma unidade de carga. Então, multiplicar em cima e embaixo por um dQ. Se a gente olhar para o lado esquerdo, dW dQ é a fórmula que a gente utilizou para calcular a tensão no slide anterior. E se a gente olhar para o lado direito, dQ dt foi como nós calculamos a corrente. Então, a potência ela pode ser calculada como a tensão vezes a corrente. Avançando mais um pouquinho na disciplina, vamos falar de um outro conceito que é importante para a gente desenvolver, para a gente fazer as análises dessa disciplina. Então, vamos falar do elemento básico ideal. O elemento básico ideal, ele possui 2 terminais. Então, vamos olhar aqui para baixo, para essa imagem que a gente vê, para essa figura. O elemento básico ideal é esse quadrado cinza. A gente pode chamar ele de uma caixa preta, imaginar ele como uma caixa preta. Ele possui 2 terminais, o terminal 1 e o terminal 2. Ele é descrito matematicamente em termos de corrente e tensão. Então, em termos da corrente que flui de um terminal para o outro, e em termos da queda ou da elevação de tensão entre esses terminais. A gente diz que ele é básico porque ele não pode ser subdividido, e diz que ele é ideal porque ele não existe como um componente físico materializável. Se a gente falar, por exemplo, de resistores, um resistor ele vai representar matematicamente a resistência dos elementos. Idealmente, essa resistência ela não varia, mas no mundo físico, essa resistência vai variar com o desgaste do material, ela vai variar de acordo com a temperatura onde ele está submetido, mas o importante é que esse elemento físico, pelo tempo que a gente vai utilizar ele, nas condições que a gente vai utilizá-lo, ele seja o mais próximo possível do componente, do elemento básico ideal que o representa. Continuando a falar dos elementos de circuito, eles podem ser ativos ou passivos. Os elementos ativos são elementos que modelam dispositivos capazes de gerar energia elétrica ou manipular a direção da corrente. Então, por exemplo, fontes elétricas, ou como a gente vai ver mais para frente na disciplina, diodos. Ou esses elementos podem ser passivos, que são elementos que modelam dispositivos que não podem gerar energia elétrica. Eles podem acumular energia, mas eles não podem gerar energia. Então, aqui a gente tem, por exemplo, resistores, capacitores, indutores. Continuando a definição de conceitos importantes para a nossa disciplina, vamos falar da convenção passiva. A convenção passiva diz que quando a direção de referência para a corrente em um elemento estiver na direção da queda da tensão de referência do mesmo, é usado um sinal positivo
nas expressões que relacionam a tensão e a corrente nesse elemento. Então, o que isso quer dizer? Vamos olhar aqui para essa figura aqui embaixo. O terminal 1 está marcado como terminal positivo e o terminal 2 marcado como terminal negativo. E a corrente está entrando no terminal 1 e saindo no terminal 2. Então, ela está fluindo do terminal 1, que é positivo, para o terminal 2, que é negativo. Então, para esse elemento, as equações que vão relacionar a tensão e a corrente nos terminais desse elemento vão ter um sinal positivo. Quando a gente falou lá atrás, por exemplo, sobre a potência, que a potência é igual a tensão vezes a corrente, essa fórmula vai ser positiva. Então, vai ser mais a tensão vezes a corrente. No entanto, se essa corrente estivesse entrando no terminal 2 e saindo pelo terminal 1, ela estaria no sentido de elevação da tensão. Então, a nossa potência, que é igual a V vezes I, que é igual a tensão vezes a corrente, ela receberia um sinal negativo, ia ser menos V vezes I, certo? Continuando a falar sobre o sistema de referência, vamos olhar aqui um exemplo falando de potência. Então, a gente vai olhar a referência de polaridade vezes a expressão para potência. Vamos olhar para esse elemento aqui em A. Aqui em A, a gente tem que o terminal positivo é o terminal 1, o terminal negativo é o terminal 2, e a corrente está entrando no 1 e saindo no 2. Então, a corrente está na direção da queda de tensão. Sendo assim, a gente vai ter P igual a V vezes I positivo. Aqui, a gente continua com a mesma polaridade, terminal 1 positivo, terminal 2 negativo, mas foi invertida a direção da corrente. Então, aqui a corrente está indo do terminal negativo, que é o terminal 2, para o terminal positivo, que é o terminal 1. Então, ela está entrando no terminal negativo e saindo no terminal positivo. Então, a nossa potência, que vai ser P vezes I, vai receber um sinal negativo, vai ser menos P vezes I. E a gente volta, no C, nós voltamos até a corrente entrando no terminal 1, mas a polaridade foi invertida. Então, o terminal 1 passou a ser negativo e o 2 positivo. E, mais uma vez, a corrente está indo do terminal negativo para o terminal positivo. E aí, com isso, a fórmula da potência vai ter um negativo na frente. P vai ser igual a menos V vezes I. E no D, outra vez a gente vai ter o terminal 1 negativo e o 2 positivo, mas mais uma vez a corrente se inverteu. E aí, outra vez a corrente está indo do positivo para o negativo e a gente vai ter P igual a V vezes I positivo. Uma coisa importante, se a potência, quando a gente olhar o resultado que essa fórmula der, e eu não estou falando sobre a fórmula usar o positivo ou negativo na frente, mas o resultado numérico que a fórmula der, e esse resultado for maior do que zero, o circuito, esse elemento do circuito, ele vai estar absorvendo energia. E se esse valor numérico for negativo, se P for menor do que zero, esse elemento do circuito, ele vai estar fornecendo energia. Voltando a falar de elementos de circuito, a gente pode apresentar esses elementos, começar a apresentar esses elementos por fontes elétricas. Então, as fontes elétricas, elas são capazes de converter energia não elétrica em elétrica e vice-versa. Por exemplo, se a gente tem uma pilha se descarregando, ela está convertendo energia química em energia elétrica. E quando a gente tem uma pilha se carregando, ela está convertendo energia elétrica em energia química. Nós podemos ter fontes ideais de tensão e fontes ideais de corrente. Uma fonte ideal de tensão é um elemento de circuito que mantém uma tensão prescrita em seus terminais, independente da corrente que flui neles.
E uma fonte ideal de corrente é um elemento de circuito que mantém uma corrente prescrita em seus terminais, independentemente da tensão dos mesmos. Então, isso quer dizer que nessas fontes de tensão e de corrente, a gente não vai poder ter uma relação entre a tensão e a corrente. A gente não vai poder relacionar elas por uma fórmula. Porque, independente da tensão que a gente tiver nos terminais de uma fonte de corrente, ela vai estar sempre fornecendo para o circuito a mesma quantidade de corrente. E na fonte de tensão, independente da corrente que flui entre os terminais, sempre vai ter a mesma tensão sendo fornecida por essa fonte. Ainda falando sobre fontes de tensão e de corrente, elas podem ser ou dependentes ou independentes. As fontes independentes têm seu valor de tensão ou de corrente independente do restante do circuito. E as fontes dependentes, elas são controladas por outras partes do circuito. Então, a tensão ou a corrente que elas fornecem, elas dependem do valor de tensão ou de corrente de outra parte do circuito. Se a gente olhar aqui para esses desenhos, essas duas fontes aqui, da figura 2.1 à esquerda, elas são fontes independentes. Como que vocês vão saber se são fontes independentes olhando para o desenho de um circuito? Elas são representadas por um círculo, certo? Enquanto as fontes dependentes são representadas por losangos. E como saber se é uma fonte de tensão ou uma fonte de corrente no desenho de um circuito? A fonte de tensão, ela vai ter esse mais e esse menos, onde o mais vai indicar qual é o terminal positivo e o menos qual é o terminal negativo. E a fonte de corrente vai ter essa seta, que ela indica a direção para onde a corrente está fluindo. Para a representação das fontes estar completa, além dela te indicar se ela é dependente ou se ela é independente, se ela é de tensão ou se ela é de corrente, ela também vai te dar qual é o valor que ela está fornecendo. Então, aqui o VS ou o IS, que vai ser o valor da fonte de tensão ou o valor da fonte de corrente, respectivamente. E se a gente olhar aqui para as fontes dependentes, esse VS ou esse IS, ele vai ser uma constante multiplicada ou por uma tensão ou por uma corrente de uma outra parte do circuito. Se a gente olhar aqui para essa figura 2.2 à direita, se a gente olhar para o A, V de S, que é o valor da fonte de tensão, é o valor de tensão que essa fonte está fornecendo, ela vai ser igual a essa constante μ vezes V de X, que é a corrente, que é a tensão de controle, é a tensão que está controlando o valor que essa fonte está fornecendo. E esse μ, ele vai ser adimensional. Se a gente olhar aqui para o D, esse I de S é o quanto de tensão que essa fonte está fornecendo. E ele vai ser igual a beta vezes I de X, que é a tensão, que é a corrente de controle, é a corrente que está controlando o valor dessa fonte. Beta vai ser adimensional. Se a gente olhar para B, a gente tem outra fonte de tensão aqui, mas dessa vez, essa fonte de tensão que está fornecendo VS de tensão, ela é controlada por uma corrente. Então, a gente tem ρ vezes I de X. I de X é a corrente de controle. E esse ρ, ele vai ter dimensão igual a, vamos escrever aqui, ρ vai ser volt por ampere, certo? Já que a nossa tensão ela é medida em ampere. A nossa tensão é medida em volts e a nossa corrente é medida em ampere. A gente vai ter o volt por ampere quando a gente multiplicar por ampere. A gente vai ter a nossa tensão em volts, certo? Olhando aqui para o C, a gente tem outra fonte de corrente. Então, a gente vai ter I de S, que é o valor de corrente que essa fonte está fornecendo.
Mas essa fonte de corrente, ela é controlada por uma tensão de controle, que é a tensão V de X em outra parte do circuito. E alfa, por sua vez, vai ter dimensão igual a ampere por volt. Já que a gente precisa que a nossa corrente IDS seja em ampere e a nossa tensão V de X é em volt, certo? Então, a gente vai ter, quando fizer a multiplicação, vai cortar volt com volt e vai ficar com IDS em ampere. Dessa forma, a gente tem Mi e beta adimensionais e Rho em volt por ampere e alfa por ampere, como ampere por volt. Vamos falar agora, a gente já falou de tensão, já falou de corrente, vamos falar de resistência elétrica. A resistência elétrica é a capacidade que os materiais possuem de impedir o fluxo de carga elétrica. Então, os elétrons eles formam uma corrente que interage com a estrutura atômica do material no qual ele está se movimentando. E esse material ele vai resistir a essa corrente. E, devido a essas interações, uma parte da energia elétrica vai ser convertida em energia térmica e dissipada sob a forma de calor. O elemento de circuito que vai modelar essa resistência elétrica é o resistor. E a resistência ela varia de acordo com o material e é medida em ohms. Em materiais como o cobre e o alumínio, a resistência vai ser muito pequena. Então, a resistência do cobre e do alumínio, normalmente, ela é bem menor do que a resistência dos outros componentes do circuito. E, por isso, o cobre e o alumínio são bons condutores. Eles são boas opções de condutores de energia elétrica. E, normalmente, quando a gente está fazendo a análise dos circuitos, como essa resistência desses condutores é muito pequena, a gente desconsidera o valor dessa resistência nos cálculos. E falando de resistores, a gente vai ter a lei de Ohm, que nos diz que a tensão é igual a resistência vezes a corrente. Continuando a falar da resistência elétrica, como a gente falou, pela lei de Ohm, a tensão é igual a resistência vezes a corrente. A gente vai ter a tensão em volts, a resistência em ohms e a corrente em amperes. Mas lembra quando a gente falou lá atrás da convenção passiva? A gente falou que as fórmulas que relacionam tensão e corrente são positivas quando a corrente estiver na direção da queda de tensão? Então, esse V igual a R vezes I, ele vai ser positivo quando a tensão estiver na direção da queda, quando a corrente estiver na direção da queda de tensão. Mas quando a corrente estiver na direção da elevação de tensão, a gente vai precisar utilizar esse símbolo de negativo aqui na frente. Então, a tensão vai ser V igual a menos R vezes I. Olhando aqui para a figura, a gente vai ter aqui corrente na direção da queda de tensão, V igual a I vezes R. E quando está na direção da elevação de tensão, a gente tem V igual a menos I vezes R. E aproveitando essa imagem, esse símbolo aqui é o símbolo do resistor. Ainda sobre resistência elétrica, o inverso da resistência elétrica é denominada condutância. Então, a condutância G ela é igual a 1 sobre R e ela é medida em siemens. Mas na literatura profissional é muito comum da gente encontrar, ao invés de medir a condutância em siemens, a gente falar de condutância em ohm ao contrário. Então, tanto o nome quanto o símbolo é um ohm ao contrário, e um sim é igual a um ohm ao contrário. Ainda sobre os resistores, vamos falar um pouco de potência nos resistores.
A potência nos terminais de um resistor, ela pode ser calculada igual a V vezes I, a queda de tensão ou a elevação de tensão vezes a corrente que flui por ele. Da mesma forma como a gente já tinha falado antes, que potência é igual a V vezes I. E como a gente disse antes, se a corrente estiver fluindo na direção da queda de tensão, a gente vai ter V vezes I positivo. E se ela estiver fluindo na direção da elevação de tensão, a gente vai ter P igual a menos V vezes I. Agora, vamos utilizar a lei de Ohm junto com a fórmula de potência. Então, para as correntes na direção da queda de tensão, a gente já disse que a gente vai utilizar V vezes I positivo. Potência igual a V vezes I positivo. Mas essa potência, essa tensão, ela pode ser substituída por R vezes I quando a gente está falando de um resistor, certo? A tensão no resistor é igual a R vezes I. E com isso a gente vai ter a potência no resistor igual a I ao quadrado vezes R. E se a gente estiver falando para a corrente na direção da elevação de tensão? Então, a corrente na direção da elevação de tensão. A gente vai ter o terminal negativo, terminal positivo e a corrente no sentido da elevação de tensão. A gente vai ter P igual a menos V vezes I. E esse V, dessa vez, a gente está falando da tensão no resistor, ela vai ser menos R vezes I. Então, essa tensão vai ser substituída por menos R vezes I. E esse menos vai cortar com o menos que veio da fórmula da potência. E a gente vai ficar com I ao quadrado vezes R. Igual, né? O mesmo valor, independente de se a corrente está fluindo na direção da queda ou da elevação de tensão no resistor, a potência vai ser sempre positiva. Então, o resistor ele vai estar sempre absorvendo potência. Inclusive, quando a gente falou lá atrás que a potência positiva é a potência sendo absorvida e potência negativa é igual a potência sendo fornecida, se vocês lembrarem do resistor, vocês vão lembrar o que o positivo ou o negativo significa. Então, lembrem que o resistor está sempre absorvendo potência e que o resistor tem sempre potência positiva. Então, a potência positiva é a potência que está sendo absorvida. E outras fórmulas para a gente calcular a potência nos resistores são essas aqui. A gente pode calcular a potência de várias formas diferentes. Já que a gente tem V igual a RI, então a gente vai ter que I é igual a V dividido por R num resistor. Como P é igual a V vezes I, a gente substitui a corrente e vai ficar com V vezes V sobre R. Então, potência é igual a tensão ao quadrado sobre R. Ou, usando mais uma vez a lei de Ohm, V igual a R vezes I, mas substituindo a resistência pela condutância, a gente vai ter que V é igual a corrente sobre a condutância, pegando a fórmula da potência, que é igual a V vezes I, e substituindo a tensão, a gente vai ter que a potência é igual a I ao quadrado sobre a condutância. Ou ainda, a gente já viu que num resistor a corrente é igual a tensão sobre a resistência. Se a gente substituir 1 sobre R pela condutância, a gente vai ter que a corrente é igual a V vezes G. Indo para a fórmula da potência e substituindo I, a gente vai ter que a potência é igual a V vezes V vezes G, ou seja, a potência pode ser calculada como a tensão ao quadrado versus a condutância. O importante, o legal de vocês verem todas essas fórmulas, apesar de ser alguma coisa um pouco óbvia que a gente possa fazer essas substituições, é para vocês lembrarem que vocês podem utilizar na hora de calcular a potência os valores que já são fornecidos para vocês nos exercícios. Então, usem a fórmula que facilitar a vida de vocês na hora de resolver um exercício, certo?
Então, pessoal, essa aula fica por aqui. Não esqueçam de assistir o vídeo de resolução de exercícios e fazer a lista de exercícios que está disponibilizada no AVA 1. Sobre essa aula, nós não vamos ter teste no AVA 1, mas sobre a aula seguinte, nós já teremos um teste. Estudem, façam os exercícios e nós nos vemos na próxima aula.